Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esta aula. Hoje é exatamente dia 14 de outubro de 2021 e nós vamos para a nossa primeira aula após a AP1. Então hoje, pessoal, estamos entrando na matéria, no conteúdo que vai cair na AP2 de vocês no final do semestre. Então vamos falar sobre a unidade 6, parte 1, lançamentos contábeis. Antes de entrar no conteúdo de hoje, pessoal, quero só explicar algo aqui para vocês, tá? Vocês já perceberam que a gravação está um pouco diferente do habitual, porque a plataforma não funcionou hoje para a nossa aula. Vou mostrar aqui para vocês, tá ok? Estou aqui usando o Google Meet para dar essa aula. E, vindo aqui para a página da plataforma, tínhamos uma aluna, Michelle, né? Está aparecendo a parte da mensagem aqui para vocês. Ela me ajudou a testar aqui a plataforma, mas como vocês podem ver, não aparecem os slides para mim, né? Eles passam, mas não aparece nada. E não é no meu computador porque a aluna também não conseguia ver. Na verdade, ela nem conseguia me ouvir direito, apesar de eu abrir o microfone em vários momentos. Então, assim, criei aqui o link no Google Meet, vou gravar a aula de hoje dessa forma. Caso alguém apareça, eu avisei aqui no chat o link para acessar. Tá ok, pessoal? Então, vamos seguir aqui da forma que podemos, né, no dia de hoje, que é utilizando o próprio PowerPoint diretamente. Outro aviso sobre a aula de hoje. Como vocês estão ouvindo agora de uma AP1, tá ok? E a aula de hoje, unidade 6, vai ser dividida em duas aulas. Nosso coordenador Indiran optou por fazer dessa forma. Então eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou pegar mais leve, tá? Vou abordar só a parte teórica, sem exercício, sem números, ok? Contabilidade sem números. Propositalmente, quero ser mais tranquilo na aula de hoje, pegar leve. Na aula da semana seguinte, a gente já vai continuar nessa temática de lançamentos contábeis, algo fundamental, só que já tratando dos lançamentos de uma forma prática, com exercícios, com exemplos, com números. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, aula bem tranquila hoje, semana que vem a gente aprofunda com exercícios e exemplos. O objetivo da aula de hoje é identificar o que é, afinal, o lançamento contábil e quais os elementos essenciais para a sua elaboração, e ainda reconhecer as 4 fórmulas de lançamentos existentes, ou seja, 4 formas de fazer um lançamento contábil. Então vamos lá, pessoal, contextualizando. O que é um lançamento contábil? Vamos ler juntos, vamos pensar, vamos conversar sobre isso. O lançamento contábil refere-se ao registro dos fatos contábeis, ou seja, aqueles que provocam mudanças na composição do patrimônio. Caiu na prova isso, né, inclusive? Vocês lembram disso, né? Caiu na prova. Fato contábil é todo aquele tipo de fato, né, na contabilidade, de transação na contabilidade que impacta no patrimônio da organização da empresa. Beleza, pessoal? Quando é um ato, não impacta. Então vamos lá. É feito nas contas que registram o patrimônio da sociedade, que podem pertencer ao ativo, ao passivo exigível e ao PL. Vocês já conhecem a composição de balanço patrimonial. Toda aula eu coloco lá um balançozinho, ativo, passivo e PL, patrimônio líquido. Então é o registro de um fato contábil, sendo representado pelas partidas dobradas, que a gente vai descobrir logo mais o que é, embora eu já tenha citado em uma das aulas anteriores para vocês. A partida devedora, ok? De natureza devedora, que a gente já aprendeu também, representa a aplicação do recurso e a credora a sua origem, sempre, pessoal. Todo lançamento tem nos documentos os elementos de comprovação da ocorrência dos fatos contábeis correspondentes. Ou seja, pessoal, vamos lá. Vamos supor que você está lá trabalhando numa empresa, tá? No setor de contabilidade, só abrir aqui, ok? No setor de contabilidade, no setor administrativo. Quando é que você vai realizar um lançamento contábil? Sempre que acontecer o quê? Um fato contábil na empresa para a qual você trabalha. Ou se você trabalha no escritório de contabilidade, naquela empresa que é sua cliente do seu escritório. Tá? Mas de que forma? O dono da empresa vai te ligar e vai falar: aconteceu isso, isso e isso. Registra aí, faz um lançamento contábil. Não. A gente sempre vai trabalhar em cima dos documentos. Então, a partir do momento que você recebe, geralmente, uma nota fiscal ou uma duplicata, enfim, algum tipo de documento que comprove que esse fato contábil de fato ocorreu, e mais do que isso, né? Além de ter ocorrido o valor, quando aconteceu esse fato contábil, de que empresa para que empresa, a partir disso você vai fazer o lançamento contábil.
Tá ok, pessoal? Perceba o seguinte, não há como fazer contabilidade sem realizar o lançamento contábil. Tá, pessoal? Uma coisa implica a outra. Deixa eu só abrir aqui para ver se não tem ninguém na sala. Não tem não. Então vamos lá, lançamento contábil. São elementos essenciais de um lançamento contábil. O local e a data do registro, ok? Quando ocorreu e onde ocorreu esse fato contábil. Qual é a conta que a gente vai debitar? Qual é a conta que a gente vai acreditar? O histórico da operação, ou seja, de uma forma qualitativa, escrita, explicar o que aconteceu de uma forma sucinta. E o valor da operação. A gente vai ver isso mais à frente, especialmente na aula da semana seguinte com valores, né? Mas exemplo, você que está me ouvindo agora, tá? Você trabalha numa empresa, na contabilidade de uma empresa, e você vai ter que lançar lá uma nota fiscal referente a um fato contábil. De que, pessoal? Da compra de um veículo para a empresa. Beleza, sei lá, 40 mil reais. A empresa comprou esse veículo. Então você vai colocar no lançamento contábil. Rio de Janeiro, aconteceu na data tal a compra, tá ok? Perceba, não é a data que você está fazendo o registro apenas. Você tem que colocar também a data de quando ocorreu essa compra, tá, pessoal? Conta debitada. Vocês já aprenderam, né? A gente sempre tem natureza devedora, débito, contas de ativo e despesas, certo? Então, o lançamento contábil de aquisição de um veículo. Veículo é uma continha do ativo. A gente lembra disso, certo? Mas se não lembra, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Estamos aqui no balanço patrimonial, ativo, não circulante, imobilizado, continha veículos. Perfeito? Então, se a empresa está adquirindo um veículo, nós que vamos fazer esse lançamento contábil, nós vamos debitar a conta veículos. Por quê? Porque está aumentando o ativo. É mais um bem que essa empresa vai ter, certo? A gente vai debitar a conta veículos e a gente vai creditar uma outra conta, tá? Sempre que há um débito, há pelo menos um crédito correspondente, perfeito? E sempre que há um crédito, há pelo menos um débito correspondente. Nesse caso, para facilitar a nossa vida aqui na contabilização, nosso lançamento é muito simples. A gente vai debitar a conta veículos, de novo, porque a gente está subindo uma conta do ativo, então sempre debita-se essa conta em 40 mil reais. E vamos imaginar que a gente comprou à vista, a empresa comprou à vista esse veículo, então vai creditar a conta banco dela em 40 mil. Por que creditar a conta banco, Thiago? Não me lembro. Porque banco é uma conta do ativo, tem natureza devedora, certo? Toda conta de ativo tem natureza devedora. Quando a gente quer diminuir o saldo de uma conta de ativo, a gente credita essa conta. Logo, como está saindo 40 mil reais do banco da empresa, a gente está diminuindo a conta banco da empresa. De novo, debita-se a conta veículos em 40 mil, porque está adquirindo um bem, um veículo de 40 mil, e credita-se a conta banco em 40 mil. Beleza? Isso aqui a gente já aprendeu, só estou relembrando essa parte de natureza devedora e credora. Então, voltando, nosso exemplo. Então, a continha, qual conta vai ser debitada, que é veículos, qual conta vai ser creditada, que é a conta banco ou conta movimento, o histórico da operação, aquisição de veículo, modelo tal, sei lá, chassi, placa tal e etc. Ok? Só um exemplo bem aleatório. Mas o ponto é explicar qualitativamente o que ocorreu nessa operação, nesse fato contábil. E o valor, né? Logicamente, que é 40 mil reais no nosso exemplo. Perfeito, pessoal? A gente vai ver isso de forma prática mais à frente. Eu estou só aqui, ainda no campo das ideias, abordando essa temática com vocês. Tá ok? De uma forma bem tranquila, inclusive. Mas se tiverem alguma dúvida, logicamente, sempre temos nosso tópico no fórum de dúvidas. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Formas de escriturar. De forma manual ou manuscrita, então a forma que a contabilidade era feita até décadas atrás, ok? O que provavelmente era muito complexo. Eu não peguei essa fase, mas já peguei a fase de escritórios, né? Obviamente eletrônicos e digitais, mas eu via arquivos, né, que alguns escritórios preferiam guardar alguma coisa de décadas atrás, de alguns clientes que ainda continuavam trabalhando com essa empresa, com esse escritório. E mais do que isso, eu via relatos de contadores antigos, né? E era, assim, eu imagino que fosse caótico, né? Porque basicamente faziam em máquinas de escrever, porém específicas para contabilidade, e eram chumaços de papel, né? Sei lá, centenas de papéis para cada vez que realizavam, que fechavam, por exemplo, o balanço mensal de uma empresa.
Então é complicado, né? Mas então essa é uma forma que basicamente já não é mais feita, tá, pessoal? E quando a gente fala aqui de processo de escrituração, a gente está falando do quê? Desse processo que todas as empresas realizam ou terceirizam para o escritório de contabilidade realizar, de fazer a contabilidade de uma empresa, perfeito? Então realizar os lançamentos contábeis, fechar o balanço patrimonial, DRE, etc. Semi-mecanizado, efetuado em máquina de escrever comum, com ou sem dispositivos apropriados ao processo. Essa manual, na verdade, então, pessoal, eu achei que essa aqui do nosso material fosse a máquina de escrever, algo anterior ainda, não sei quando isso foi feito. Talvez no início do século passado, né? Que já existia contabilidade, e no Brasil, inclusive, logicamente. Mas então a máquina de escrever semi-mecanizada, essa que foi usada até os anos 80, mais ou menos, início dos 90. A mecanizada, efetuada em máquina de contabilidade apropriada ao processo de escrituração, não era muito comum, tá, pessoal? Era caro, escritórios pequenos não tinham esse tipo de maquinário, só para deixar claro. É claro que, né, aqueles que podiam investir, investiam, mas não era assim tão comum, tá? Eletrônico, com a utilização de computadores, é o mais comum até hoje, tá ok, pessoal? Só que atualmente tem também a forma digital para realizar a escrituração, que é basicamente feito já no servidor da Receita Federal. Tá ok? Mas geralmente o que acontece é o quê? Os escritórios, as empresas utilizam softwares de contabilidade que facilitam muito a vida dos contadores, dos técnicos em administração, em contabilidade, os profissionais que trabalham com a contabilidade nesse processo de escrituração. Evidentemente que é o seguinte, vocês precisam saber, quando a gente realiza um lançamento contábil, o que a gente vai debitar, o que a gente vai acreditar, tá? O histórico da operação, o valor, isso é fundamental. Agora, no sistema, é tudo muito mais fácil, evidentemente, né? Basicamente, você tem que saber qual é a conta que vai debitar e acreditar, o valor e escrever ali o históricozinho de uma forma bem simples, porque o sistema, no final, já faz essa junção dos lançamentos. Então, a nossa vida hoje, a nossa vida de quem trabalha com contabilidade, quem trabalhou, quem vai trabalhar, de fato é muito mais fácil do que era décadas atrás para os profissionais daquela época. Então, seguindo, eu vou de novo aqui pedir licença só para olhar se tem alguém na plataforma, mas não tem, ok. Método das partidas dobradas. Vamos ler, vamos entender. A essência do método universalmente aceito, criado pelo Frei Luca Pacioli, em 1494, então a gente já percebe que a contabilidade, ou melhor, o método contábil utilizado até hoje, é bem antigo, né? Desde antes do, entre aspas, descobrimento do Brasil, né? Então, e publicado no livro Tratado de Contabilidade, que na verdade isso aqui é uma tradução para o português, tá? Porque o Frei ele era italiano, é que o registro de qualquer operação implica que há um débito, que há um débito em uma ou mais contas, deve corresponder um crédito equivalente. Está estranho isso aqui, né? Em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados seja sempre igual à soma dos valores creditados. Pessoal, normas básicas de contabilidade que a gente já sabe, tá? Estamos agora apenas lendo aqui com base na relação com Luca Pacioli, né? Que foi o Frei que criou o método das partidas dobradas. Sempre que a gente tem um lançamento contábil, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês do carro, tá? A gente fez um débito e fez um crédito, certo? Isso sempre tem que acontecer e sempre em valores correspondentes, tá? Por exemplo, Thiago, então você está me dizendo que sempre que tem um débito, sempre tem um crédito. Sim, sim. Só que não necessariamente um para um. A gente vai ver isso mais à frente. Mas a gente pode comprar, por exemplo, um veículo, tá? Então é um débito na conta veículo, como a gente já sabe. Estamos adquirindo esse veículo, perfeito. Só que a gente pode ter mais de um crédito. A gente pode, por exemplo, pagar metade do valor desses 40 mil, então 20 mil reais à vista. Então a gente vai acreditar a conta banco, vai sair do banco 20 mil à vista, e os outros 20 mil a gente vai parcelar. Então vai ser uma conta de duplicatas a pagar. Perceba, nesse meu exemplo, olha só. A gente debitou uma conta em 40 mil, ótimo. E creditamos duas contas, em 20 mil cada uma. Tá? 20 mil que sai do banco, acredita-se banco. 20 mil na continha duplicatas a pagar, ok? Que eu vou mostrar para vocês caso não se lembrem. Tá? Que aqui está como outras contas a pagar, é sinônimo, tá bom? No mesmo valor de 20 mil reais. O importante é, a gente debitou veículos em 40 mil, creditou banco em 20 e creditou outras contas a pagar em 20. No final, esse lançamento bate 40 mil reais.
40 mil de débito, 40 mil de crédito. Nunca pode dar diferença, pessoal. Ok? Então, de novo, sim, a gente pode ter um débito só e 2 créditos, ou 2 créditos e um débito, ou 3 débitos e 3 créditos. Tudo bem. O importante é, no final, o valor tem que ser o mesmo para débitos e créditos. Essa é a base do método das partidas dobradas. Sempre que há um fato contábil, e consequentemente sempre que há um lançamento, a gente lança um débito e automaticamente lança um crédito. E vice-versa, tá ok? Nunca vai existir um método, uma partida simples. Ah, compramos veículos, debita veículos em 40 mil e acabou. Não. Isso não é aceito na contabilidade do mundo inteiro, tá, pessoal? Está errado. O que norteia o processo de escrituração, de contabilização na contabilidade mundial é o método das partidas dobradas. E como vocês aprenderam agora, já existe desde 1494. Inclusive, pessoal, eu mencionei essa questão de ser ser anterior ao dito descobrimento, entre aspas, do Brasil, né, em 1500, porque as navegações foram importantes, né, relevantes nesse processo de elaboração do método das partidas dobradas para fins comerciais. Logicamente que na época assim, a noção de contabilidade já era muito diferente do que temos hoje, evidentemente, né? Mas a lógica já era parecida, né? Esse registro do patrimônio, seja o patrimônio de pessoas, de pequenos comerciantes, ou até das ditas, entre aspas, empresas da época. Entre aspas, tá, pessoal? Então, simplificando e resumindo, não há débito sem crédito. Tá ok, pessoal? Por alguma razão deformou aqui na hora do... Aqui. Não há débito sem crédito. Não há aplicação sem origem. Ou seja, sempre que há uma aplicação, então algo que entra no ativo, por exemplo, o veículo que a empresa comprou, tem que existir uma origem. Seja origem de retirar do banco, seja de uma dívida a pagar futuramente. Tá ok? Percebam, se há uma movimentação, uma perna da contabilização, sempre há uma outra, ok? Sempre há um ativo, sempre há um passivo. Tá? Sempre há um débito, sempre há um crédito, melhor dizendo. Então, o débito é igual ao crédito. Tá? O valor tem que ser sempre o mesmo no final. Não importa se a gente debitou 100 mil reais, tá? Em uma conta só. Então, de novo, veículos. Tá? A gente comprou um veículo de 100 mil. Tá? Ah, mas a gente não pagou à vista. A gente pagou um valor X à vista, vai ser um valor Y a prazo e vai ter um valor Z que a gente vai pagar a prazo para daqui a 1 ano e meio. Beleza, vão ser 3 créditos então, 2 créditos, etc. De novo, o importante é o valor total do débito é igual ao valor total do crédito. Sempre. E sempre que há aplicação de recursos, há origem de recursos, como já está dito aqui em cima. Ok? Então, seguindo. A gente já viu esse slide no capítulo anterior, mas está relacionado, né? Eu adiantei, de certa forma, o que nós estamos vendo aqui, então vamos relembrar. Esse método permite o controle das variações patrimoniais a partir dos registros da movimentação diária da empresa. O princípio fundamental é de que não há devedor sem que haja credor, ou seja, não há débito sem crédito, não há crédito sem débito. Como vocês podem ver aqui, pessoal, olha só, vocês já aprenderam, né, que sempre que a gente debita, né, no Razonate, a gente faz isso do lado esquerdo dele. Então, isso aqui é um débito. Ok, pessoal? Do lado direito é sempre um crédito. Então, perceba aqui esse exemplozinho aqui da parte de cima, tá? Que eu estou mostrando. Houve uma movimentação, um fato contábil, registrado o lançamento desse fato na contabilidade. Houve um débito, houve um crédito correspondente. Beleza, 1 para 1. Tranquilo. Tá? No mesmo valor no final. E aqui nesse exemplo, pessoal, embaixo, houve um crédito no valor X, houve um débito nesse mesmo valor. Perfeito, problema nenhum. O importante é, sempre tem que ser no mesmo valor no final. Então, seguindo. No final do bimestre, do mês, enfim, depende da empresa, geralmente deve-se realizar um balancete de verificação. Imagina que você está fazendo esses lançamentos, tá? Não por dia ou por mês. Numa empresa de grande porte, são centenas, até milhares de lançamentos por dia durante o mês, durante o semestre, durante o exercício social inteiro. Obviamente que assim, se você for fazer isso na mão, para poder verificar depois se está tudo certo, vai ser complicado. Mas os sistemas fazem isso para a gente hoje em dia. Mas o importante é, no balancete de verificação, a gente consegue ver se o total do que a gente debitou
em uma dada conta, por exemplo, caixa durante o mês, por exemplo, tá, pessoal? E o total que a gente creditou nessa conta, você está batendo. Porque o importante é, se nós falamos que sempre que há um débito, há um crédito no valor correspondente, no final de um dado período, mês, ano, semestre, tanto faz, o total do débito tem que ser igual ao total do crédito. Concordam? Se lá no sistemazinho, tá? Eu vou falar sistema porque na prática é isso, né? A gente tira o balancete de verificação, tá? Depois de um mês, por exemplo, fazendo vários lançamentos, e o total do débito deu 1.500.000, tá? E o total do crédito deu, sei lá, 1.490, tem alguma coisa errada. Isso, inclusive, isso é o terror de todo profissional que trabalha com contabilidade, né? Porque não está batendo. Ele vai ter que voltar nos lançamentos e achar onde é que está esse erro. Problemático, né? Mas é isso, né? E as fórmulas para os lançamentos, tá? São 4 fórmulas para o registro dos fatos contábeis. Vamos lá, uma por uma. Primeira fórmula, lançamento simples, 1 para 1. Então, o que a gente deu o exemplo aqui do veículo. A gente debitou a conta veículo e creditou a conta banco. Beleza. Uma conta para uma conta. Tranquilo. Composta. Uma conta debitada e mais de uma conta creditada. Foi o exemplo que eu também cheguei a dar com o veículo, né? A gente comprou esse veículo, mas foi a prazo. Debitamos a conta veículo. Beleza. Em 40.000, por exemplo. Só que a gente decidiu pagar a prazo uma parte do veículo, R$ 20.000. Então a gente vai acreditar contas a pagar. E decidimos pagar uma parte à vista, 20.000 à vista. Creditar banco. Perfeito? Um débito, 2 créditos. Terceira fórmula. Mais de uma conta debitada e uma conta creditada. Pode ser o que, por exemplo, aí, pessoal? Mais de uma conta debitada e uma conta creditada. Vamos supor que a gente decidiu fazer a compra de um dado produto, ok? De uma dada empresa. Ou melhor, que a gente decidiu na mesma nota fiscal comprar mais de um produto de uma empresa, da mesma empresa, tá? Só que ela vende mais de um produto, a gente comprou 2 produtos lá nela, 2 tipos de produtos. E pagamos de uma vez só, é uma nota fiscal só. Então a gente vai ter 2 débitos, porque são produtos diferentes, tá? Por exemplo, a gente comprou, sei lá, matéria-prima, açúcar, tá? E compramos farinha de trigo da mesma empresa. A gente vai ter 2 lançamentos diferentes, 2 débitos diferentes, tá? Partindo do pressuposto que essa empresa tem uma continha para cada tipo de produto da matéria-prima dela. E vamos fazer um crédito só, que é a saída de caixa, a saída do banco pelo pagamento. E temos uma fórmula complexa, que é 2 para 2. Mais de uma conta debitada e mais de uma conta creditada. De novo, pessoal, o importante vocês entenderem aqui é o seguinte. Resumindo, né? Não importa se no fato contábil, no lançamento contábil, é um débito para 2 créditos, são 2 créditos para um débito, isso não importa. O que importa é vocês entenderem que isso pode acontecer e que, claro, no final o valor total tem que ser o mesmo, ok? Isso é o mais importante para evitar erros de vocês, seja aqui, seja na própria vida, né, profissional de vocês. Então, técnicas de correção dos erros de escrituração. O processo técnico de correção de um registro contábil, realizado com erro na escrituração das entidades, é denominado retificação de lançamento. São formas de retificar o lançamento. Basicamente, o exemplo que eu dei para vocês, de que no final de um mês, por exemplo, fizeram o balancete de verificação e viram que não está batendo. A quantidade total de débito não bate com a quantidade total de crédito. Algo foi feito errado, concordam? Se tem que bater e não bateu, algum lançamento foi feito errado. Ora, os profissionais vão ter que voltar nos seus lançamentos, achar esse erro e então corrigi-lo de alguma forma. De que formas? Bom, pode ser um estorno. Então, algum tipo de lançamento que eles fizeram, eles vão fazer o quê? Voltar com esse lançamento, tá? Eles vão estornar o valor. Por exemplo, um pagamento que foi feito, mas no final não deveria ter sido feito. Vamos estornar esse valor para a conta banco, ok? O valor que tinha saído vai voltar. Pode ser também uma transferência, a gente vai mudar essa conta. Não, na verdade o erro não foi esse. O erro é que a gente usou a conta errada e gerou aqui um desnível na escrituração. Beleza. Vamos corrigir então, mudar essa conta. Ou vamos complementar. Na verdade ficou faltando algum tipo de lançamento, algum tipo de valor, né? Vamos fazer um complemento então, vamos já corrigir esse valor. Perfeito, pessoal?
E chegando na parte final da aula de hoje, justificativa dos saldos das contas. Vamos ler e vamos entender. Observações sobre justificativas. Os fornecedores, que são os credores da empresa, têm R$ 800 a receber, portanto, seu saldo é credor. Perfeito. Né? A gente já sabe que sempre que a gente pensa aqui no balanço patrimonial, a coluna do passivo é sempre de natureza credora, certo? Então aqui, ó, continha fornecedores do exemplo, tá, pessoal? Que representa o quê? Os valores que temos a pagar aos nossos fornecedores. São dívidas da nossa empresa, ok? Por diferença, o valor do PL, o patrimônio líquido, é de R$ 3.200. Por quê? Porque a gente já sabe que o total do ativo, da coluna ativo, ok, é igual ao total da coluna passivo, incluindo o PL nisso. Se ele está me dizendo, isso aqui a gente aprendeu, né? Situação positiva, nula, negativa, enfim. Você está me dizendo que fornecedores, que é uma continha aqui do passivo, ok? É R$ 800. E que aqui embaixo, ó, no ativo, é de R$ 4.000 o total. 4.000 menos 8.000, o total do PL é 3.200. Isso a gente aprendeu, né? Os recursos necessários aos pagamentos dos valores acima estão no ativo, que nessa hipótese deve R$ 4.000. Ou seja, R$ 800 para pagar obrigações com terceiros, credores, e 3.200 para os sócios ou acionistas. Portanto, as contas de ativo têm saldo devedor, sempre. As contas do passivo exigível. Passivo exigível é isso aqui, tá, pessoal? Antes do PL, ó, tá? Tem saldo sempre credor. E as contas do PL têm saldo sempre credor. Perfeito? Então, de novo, coluna do ativo sempre natureza devedora, passivo sempre credora. Com relação às receitas e despesas, podemos comentar. As receitas provocam aumento na situação líquida da empresa. Como o PL tem saldo credor, receita sempre tem saldo credor. A gente já sabe disso também, né? Vamos lá para a DRE. Sempre que a gente tem uma receita, e receita entra sempre na DRE, ela é sempre credora. A gente aumenta o valor da conta receita bruta, creditando ela. Sempre. E as despesas provocam diminuição. Logo, na situação líquida, logo só podem ter saldo devedor. Perfeito. Uma despesa, né, como a gente já sabe, é algo que a empresa tem que pagar, está arcando. Logo, diminui a situação líquida da empresa em saldo devedor. Então, pessoal, aqui o balanço patrimonial clássico vocês já conhecem, sempre uso em todas as aulas, a DRE. E na próxima aula seguiremos estudando os lançamentos contábeis. Então, como eu falei, a aula de hoje bem tranquila, só para a gente introduzir esse assunto lançamentos. Na verdade, vocês já viram parte desse assunto nas outras aulas, tá? Na próxima aula, semana que vem, provavelmente dia 21, vou marcar ainda com vocês e avisar, nós vamos ver isso na prática, tá, pessoal? Com números. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar, tá ok? Eu vou criar depois o tópico de dúvidas, o tópico com a pergunta da semana. Estou à disposição. Lembre-se que as notas da P1 foram lançadas para quem fez, tá? Qualquer divergência, entre em contato comigo assim que possível pelo chat. E é isso, pessoal. Boa semana, bom descanso, bom trabalho, bons estudos. Qualquer coisa estou à disposição de vocês. E espero que na próxima aula usando a plataforma funcionando. É isso. Tchau, pessoal. Abraços.